Eu sou Heredi Fernandes, professora de Língua Portuguesa e Legislação Educacional. É um prazer enorme estar aqui hoje com vocês. Essa lei, gente, por que eu vou começar por essa lei? Porque eu estou apostando absurdamente nas questões, porque ela é cobrada, assim, tudo que a secretaria fez nesses últimos anos, ela foi cobrada demais lá em 2012, então por isso que eu estou começando a revisão por ela, e muita gente não estuda direito, porque acha que ela é simples, e ela não é simples, que ela vem com aquele tanto de anexo, tá? Então foi por isso que eu comecei com essa lei aqui, tá? Olha, coloquei aqui para vocês, deixa eu contar para vocês dessas redes e já dar uma informação. Essa semana eu fui chamada pelo YouTube, gente, eu estou lá com, graças a Deus, 11 mil seguidores, porque eu esqueci de postar muita coisa lá, de avisar muita coisa, e o YouTube me chamou, porque nem todo vídeo eu peço para a pessoa se inscrever no canal. Nós temos as chamadinhas de vez em quando. E YouTube, para mim, não era virar YouTube. Então, quando eu comecei com isso aqui, foi na pandemia, o objetivo primeiro foi orientar os professores, foi ajudar. Foi até sugestão da minha equipe de professores, eu nunca esqueço disso, minha equipe de ensino médio, falou, Heredi, posta essas orientações lá no canal, que pode ajudar outras pessoas. Então, comecei por isso. Dei sequência em investir por causa dos cursos da plataforma, porque eu precisava de uma plataforma específica. O meu canal lá tem esse nome, Foco na Educação com Heredi Fernandes. Tudo que encerrar aqui o concurso da Secretaria de Estado de Educação, vocês vão ver que eu continuo dando suporte, apoio a professores, supervisores, gestores, porque eu discuto legislações lá, e tem uma novidade, viu? Tem uma playlist que é exclusiva do vestibular da Unimontes, que saiu agora do regime geral, né, de Enem, só 20% são vagas do Enem, e por lá eu vou discutir obras literárias, a parte de língua portuguesa, a pedido também dos alunos que me acompanham, tem muitos alunos que me acompanham lá no canal. Então, tem uma playlist escrito Vestibular da Unimontes, vocês que são de instituições de ensino, quiserem compartilhar, porque como é de utilidade pública, né, e eu vou discutir para todos aqueles que não têm condição, de repente, de um cursinho e tal, então essa playlist ela é específica lá. E o aluno vai ter todos os materiais lá, inclusive alguns que a própria Unimontes disponibiliza, né, e a gente vai disponibilizar lá também. Então, olha, lá tem essa playlist, vocês podem compartilhar, tudo que encerrar, que o meu foco agora é Secretaria de Estado de Educação, eu vou voltar a minha atenção para essa playlist. Aqui no Instagram, a partir da semana que vem, quem já acompanha lá sabe que a gente está jogando as questões nos stories. O meu objetivo foi roubar o tempo de vocês. Eu estou lá na extra classe, eu estou lá na hora de intervalo, então eu vou lá rapidinho e resolvo questões. Eu vejo que nós temos mais de 50 pessoas fiéis todo dia no Instagram resolvendo questões. E muitos acertando. A partir desta semana, nós vamos começar com as questões de língua portuguesa, tá? Então, convido vocês, não acompanhem ainda, a acompanhar o Instagram para começar a resolver. A loja virtual vocês já conhecem, o livro de redação está posto aí, está à venda lá na Amazon, viu, gente? Tem também um link, o e-book dele é mais barato que na Amazon. Então, depois vocês conheçam lá. Vamos começar aqui? Então, vamos entender por que eu estou tratando essas duas leis. Primeiro, olha, quando eu pego a 15.293, veja que ela é de 2004, o que ela vai fazer? Ela vai instituir as carreiras dos profissionais de educação do Estado. Então, instituir. Aqui nós temos uma lei que vai falar assim, olha, que carreira que é essa? Tá vendo? Quando que a pessoa entra, como que entra, que nível que ela está, como que ela vai avançar em nível, como que ela vai avançar em grau. Depois nós vamos vir com a lei complementar, que a nossa lei na sequência, vocês vão perceber que ela é de 2015. Então, olha, 2004 publicou-se uma lei, em 2015, por causa de todas as mudanças que nós tivemos, aconteceu a complementação. Eu fiz esse esquema, que eu disse que vou deixar disponível para vocês, pelo seguinte, muito mais, eu aprendi assim, com o meu professor fantástico de língua portuguesa, que Deus o tenha, né, Zeca Português, nunca esqueço, que quando a gente esquematiza uma informação, ela fica melhor assimilada na nossa mente. Então, quando eu falei que a outra lei que nós vamos ver, que é a lei de 2015, ela complementa essa lei de 2004, elas não tratam necessariamente das mesmas coisas, tanto que são complementares. Mas tem coisas que estão repetidas lá, porque para completar, às vezes precisa retomar. Então, assim, não se preocupem quando você fala assim, mas não adentrou tanto a outra lei, é porque já está aqui a parte central, tá?
Então, o que nós vamos entender? Uma das coisas que gera, assim, diversas questões é esta parte aqui, acreditem vocês. Aqui nós temos as carreiras dos profissionais. Então, quantas carreiras nós temos na educação básica? Olhem bem, eu coloquei estrategicamente 4 do lado de cá e 4 do lado de cá. Por quê? Para nós entendermos que tem 8, tá? Ah, Eredi, mas isso aqui já gera um problema de questão, tá? Nós temos 8. Eu organizei do lado de cá, né, desse lado aqui, do meu lado está o lado esquerdo, tá? Mas de vocês eu acredito que esteja do lado direito. O lado que tem professor. Aquilo que é mais fácil a memorização de vocês. O professor sempre trabalha com especialista, que é o supervisor, conta demais com as meninas, as tias da cantina, né, que são as ASBs, e com o pessoal da secretaria. Então, nós vamos lembrar aqui, ó, olha o grupo aqui constituído. Ah, Eredi, aqui não tem o diretor. Opa, diretor não é carreira, tá vendo? Tem que ter muito cuidado com isso. Então, o que são as carreiras dos profissionais da educação básica que integram o grupo de atividades da educação básica do Poder Executivo? Parece repetitivo, mas é assim mesmo. Professor de educação básica, PEB é a sigla, tá? Especialista em educação básica, EB. Aí tem questão que coloca assim, ó, supervisor pedagógico. A pessoa vai e olha e fala assim, não, isso aqui é função, não é carreira. Tá? A carreira não é supervisor pedagógico. A carreira é especialista em educação básica. Auxiliar de serviço de educação básica, que são as ASBs, né, que são as meninas da cantina, da higienização. Auxiliar de serviços de educação básica. A banca tanto pode jogar o nome quanto jogar a sigla, porque a lei traz as duas coisas. Assistente técnico de educação básica, nosso famoso ATB, que é aquele antigo auxiliar de secretaria. Jogou auxiliar de secretaria? Não é carreira, tá? Porque a FGV gosta muito de trabalhar com letra de lei. Então, o que está escrito aqui é que nós vamos trabalhar com o que está escrito. Então, nós temos aqui as 4 principais carreiras, observem, que atuam dentro da unidade escolar. Agora, eu vou carregar vocês para outras carreiras, tá? Que não estão necessariamente dentro da unidade escolar. Por isso que eu esquematizei dessa forma. Primeiro aqui, o analista educacional ANE. Não confundam analista educacional com analista de educação, que é muito perto, gente. É muito perto. E no cotidiano, às vezes a gente fala assim, ó, aquela tanto de gente que resolve questões de WhatsApp, de Facebook, que tem um monte de coisa escrita errado, e fala assim, agora volte e leia novamente com atenção. Você fala, meu Deus, nem enxerguei isso. Então, eu morro de medo. Por quê? A sigla é diferente. Mas, ó, analista educacional e analista de educação são coisas muito próximas, tá? E muito próximas, eu descrevi aqui para vocês, olha, até coloquei, porque, ó, olha o analista, o AEB, puxei aqui a setinha, ó, para vocês entenderem, porque além de serem muito próximos, são novatos na nossa área, efetivamente são novatos. Quando nós falamos do analista educacional, que está lá acima, nós estamos falando daquele analista lá da SRE, né, que geralmente visitam as escolas, e nós estamos falando de um analista especial, que é o inspetor escolar. Quando eu falo disso, olha, eu estou falando deste analista aqui. Ah, então, jogou lá na minha prova. Compõe carreiras dos profissionais de educação básica. Inspetor escolar. Não, nós podemos até entrar com recurso. Porque o inspetor escolar, olha bem, é analista educacional ANE. É assim que a lei traz. Agora, se colocar analista com função de inspeção escolar, sim. Porque nós temos a distinção. Nós temos o analista educacional comum e o analista educacional com função de inspeção escolar. Parece brincadeira, né? Parece coisa boba, mas não é não. E quem são esses AEBs? Que nós vamos transformar isso aqui em AEBs, né? Quem são os AEB? São esses aqui, ó, os novatos, os fonoaudiólogos, tá? Terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, psicólogo, serviço social, né? O pessoal do serviço social e biblioteconomia integram aqui essa área. Então, são essas pessoas que agora estão chegando para a educação efetivamente. Esses são os analistas de educação. Então, beleza. Nós temos, observem para memorizar, nós temos 2 tipos de analistas, tá? Nós temos um analista, olha lá, ANE, e nós temos um analista AEB. Nós não podemos esquecer disso.
E nós temos também o assistente de educação. Esse assistente de educação e o técnico de educação, que estão aqui abaixo, fazem um papel muito próximos ao ATB. Tanto que eu vou colocar aqui para vocês, olha, é muito importante. Esses daqui, ó, essas funções são funções similares, tá? O assistente de educação e o técnico de educação. Qual que é a diferença? Eles atuam em lugares diferentes. O ATB está dentro da unidade escolar. O assistente de educação está dentro da SRE e, às vezes, está no órgão central. E o técnico de educação está muito lotado no órgão central. E também nas demais instâncias da secretaria, né? Porque nós temos outras instâncias aí dentro da própria secretaria. Por que eu estou falando que são próximos? Quando vocês forem, e eu sugiro que hoje à tarde, depois desta aula, que vocês tiverem respirado, vocês vão pegar essas leis curtinhas, elas são curtinhas, e vão ler essas leis. Ah, Heredia, eu já releia, criatura de Deus. Por quê? Porque quando você for reler, vai significar muita coisa que eu estou explicando aqui, ó. Lá você vai reler qual é a função do ATB, e aí você já vai lá para o ASE, para o TDE, e vai falar assim, nossa, muito parecido, quase a mesma coisa. Por quê? Porque são funções similares, tá? Então, primeiro ponto aqui, quantas são as carreiras dos profissionais da educação básica? São 8, tá? Pela 15.293, são 8. Quais são elas? As listadas aqui, tá? Os nomes são esses, trazidos da legislação. E aí, vamos entender aqui, olha, como que isso pode ser cobrado. Observem. De acordo com a Lei 15.293 de 2004, as seguintes carreiras dos profissionais da educação básica integram o grupo de atividades de educação básica do Poder Executivo, exceto professor de educação básica, PEB, especialista em educação básica, EB, analista de educação básica, AEB, e a letra D, professor de apoio. E aí, qual que é a resposta? Agora vamos observar. Gente, se não tiver o cuidado do olhar, nós vamos errar. Nós vamos. Por quê? Se tivesse aí, ó, olha bem, tivesse aí professor da sala de recurso, e a pessoa não veio a essa lei, a pessoa não teve o cuidado, é lógico que ela vai falar, gente, mas carreira? Mas lógico, eu sou professor de sala de recurso. Observem, essa lei, ela é generalizada, ela é uma lei, assim, genérica, nós falamos assim. Por que eu digo? Ela não especifica carreiras. Quando eu coloco professor de educação básica, eu estou falando do regente de aula, eu estou falando do regente de turma, eu estou falando do professor da sala de recurso, eu estou falando do professor de apoio, eu estou falando de professor de ensino e uso da biblioteca, acredite, eu estou falando do professor eventual, ela não especifica. Por quê? Porque não existe lá um professor especificado. Então, não existe o professor de apoio olha bem, na designação de carreiras dos profissionais da educação básica. Então, exceto a letra D. Por que a banca faz isso? Porque a banca sabe que vocês conhecem professor de apoio trabalhando na educação básica. Tá? E ela espera que vocês não tenham revisitar. Olha, quem respondeu analista de educação AEB, olha ele aqui, ó. Olha, analista de educação AEB, tá vendo? Está aqui, ó, nossa carreira aqui discriminada, tá? E o que a banca faz? A banca coloca justamente aquilo que é menos familiar, tá? Ela já sabe que professor de educação básica vocês conhecem. Ela sabe que especialista você também conhece, porque é mais familiar. Aí ela joga um analista e joga um que você tem certeza que tem, que é um polêmico, professor de apoio. Todo mundo batalha, né, para ter um professor de apoio. Então, é isso que a banca faz. Vamos agora entender uma outra coisa. A primeira coisa, escutem, que a banca faz é tentar levá-los à confusão da diferença entre grupo de atividades, que eu vou até marcar aqui, tá aqui, olha, e carreira. Grupo de atividades e carreira. Vocês vão lembrar muito de mim, viu, gente? Essas revisões, gente, que eu dou, eu sempre peço muito a Deus, quando eu vou fazer, peço mesmo. Eu, antes de entrar numa aula dessas, eu peço discernimento. E eu falo assim, que Deus é muito comigo. E eu falo assim, oh, meu Deus, você sabe da nossa luta, quem estuda não é fácil.
Então, assim, abençoe que, mesmo que não esteja nos slides, que eu consiga tocar durante as aulas em alguma coisa que vai ser significativo. Aí, quando os meninos falam, Seredi, a revisão fez uma diferença, eu sei que é Deus falando por nós. Então, eu espero que o que tem aqui, que vocês revisem, tá? Que seja aquilo que vai fazer diferença em muitas questões. A FGV não consegue cobrar tudo. Então, para montar, nós estamos trazendo, assim, aquilo que todas as bancas olham mais. Então, a chance disso aqui estar lá é muito grande. E aí, eu estou chamando a atenção de vocês para as coisas que as bancas mais olham. Eu não estou falando aqui da FGV. Por quê? Quem está lá com o grupo de... Nós atualizamos essa semana, o nosso curso de simulados, vai perceber assim, mas não tem só questões da FGV? Gente, questões da FGV é muito importante em língua portuguesa, tá? Porque aí é o perfil de cobrança da língua. Mas a FGV, ela tem que trazer questão nova. Ela não pode repetir uma questão montada. Está no edital. Então, legislação, essa semana, para montar isso, eu fui olhando assim, o que é a FCC mais olha, IBFC, VUNESP, e fui lá, IDECAN, e fui observando. Porque é muito mais fácil para a banca pegar tópicos de outros e só fazer uma pequena adaptação e cobrar no mesmo ritmo do que ela pegar aquilo que ela montou e transformar. Então, olha lá o que é o olhar mais direcionado. Por que se cobra muito grupo de atividades confundindo com carreira? Porque, gente, o que é um grupo de atividades? É um conjunto de carreiras. Eu já estou vendo o aluno. Olha, associa a primeira coluna com a segunda. Aí tem lá a palavra carreira. Aí vem escrito grupo de carreiras. A pessoa fala assim, grupo de carreiras, carreira. Ó, a banca, ó, ficando feliz, porque a banca, vocês já sabem, não é de Deus, né? A banca não é de Deus. A banca trabalha com espírito ruim. Então, o que acontece? Grupo de atividades é conjunto de carreiras. Não é carreira, tá? Pelo amor de Deus. E o que é carreira? Olha lá, é o conjunto de cargos. Conjunto de cargos. Eu acabei de dizer a vocês que professor é uma carreira. E eu tenho vários cargos dentro da carreira professor, inclusive o cargo de professor de apoio. Olha só. Então, carreira são as 8. Cargos é o que nós temos dentro das carreiras. E por que eu estou fazendo isso aqui? Para vocês ficarem muito, muito cuidadosos. Quando tiver que é grupo de carreiras, opa, grupo de carreiras não é carreira. Grupo de carreiras é grupo de atividades. Tá vendo? Então, ó, vou chamar a atenção, vou destacar isso aqui, porque eu tô vendo, gente, a banca montando um negócio desse aqui. Vou mostrar uma questão aqui adiante para vocês, ó. Então, atividades, carreiras. Carreiras agrupadas. Agora, carreira, o que é carreira? É conjunto de cargos. Pelo amor de Deus, releiam, gente. Minha prova vai ser, sei lá, no horário X. Deixa eu pegar essa colinha aqui, deixa eu relembrar isso aqui, porque são coisas que fazem diferença, tá? Então, beleza. Grupo de atividades é o conjunto de carreiras agrupadas segundo sua área de atuação. Aqui, conjunto de carreiras agrupadas. Como assim carreiras agrupadas? Vamos imaginar os analistas. É um grupo de atividades. Por quê? Porque eu tenho uma analista 1, tenho uma analista 2. Então, nós podemos pensar assim, ó, nós temos 2 tipos de analistas, seria um grupo de atividades. Podemos imaginar desse jeito. Carreira é um conjunto de cargos de provimento efetivo, olha bem, carreira é efetivo, agrupado segundo sua natureza e complexidade, estruturados em níveis e graus. As carreiras são estruturadas em níveis e graus. Vou até destacar, porque nós vamos ver agora o que são níveis e graus, e vocês vão até entender quanto que é o salário de vocês, e como que vocês podem aumentar de salário. E também, que muita gente não sabe, que vocês já podem tomar posse, ganhando mais do que o salário inicial, muita gente não sabe disso. Escalonados, em função do grau de responsabilidade e das atribuições da carreira. Então, isto é carreira. Isso aqui eu estou me referindo ao quê? Estou me referindo àqueles 8 tópicos, tá? São as 8 que eu coloquei lá no início, tá? Carreiras, nós temos aquelas 8. Beleza. O que é cargo? Onde é que eu tenho cargo? Dentro das carreiras. Então, vamos entender. Vamos entender.
Se eu tenho várias carreiras, igual eu tenho os analistas, analista da secretaria, e eu tenho outro analista agora que está entrando, né, que eu falei do fonoaudiólogo e tal. Então, eu vou tratar dos analistas. Então, vou juntar esse grupo de atividades, porque eu reuni carreiras, grupo de atividades. Beleza, eu conversei com esse grupo de atividades. Hoje eu estou conversando com um grupo de atividades analistas. Beleza. Agora, eu vou fazer o quê? Eu vou conversar com os cargos. O que são os cargos? São aqueles que estão dentro das carreiras. Eu vou pegar o professor de educação básica, lá o PEB, tá? Que é uma carreira, e vou conversar com os vários cargos. Essa nossa formação hoje é só para professores, para a carreira de professor, e aí eu vou convocar os vários cargos. E o que são cargos? É de provimento efetivo, a unidade de ocupação funcional do quadro de pessoal privativa de servidor público efetivo, com criação, essas palavras são importantes, ele é criado, remunerado, tem quantidade certa, tem atribuições e responsabilidades definidos em lei e direitos e deveres de natureza estatutária, estabelecidos em lei complementar. Significa o quê? O cargo de professor, tá? É de provimento efetivo. Ah, Iredi, mas tem os contratados. É excepcionalidade, porque ele é um cargo para ser de ocupação efetiva. Tenha cuidado com isso, tá? Natureza estatutária. E aí, o que vai criar, definir a remuneração? Nós estamos falando dos cargos. O quantitativo, as atribuições, as responsabilidades, tá? Os deveres e os direitos. Uma lei específica. Então, é qualquer coisa que um professor pode fazer? Não, não é qualquer coisa. É tudo que ele deve fazer? Também não, porque ele tem atribuições, ele tem direitos e deveres disciplinados por lei. Isso é um cargo, tá? Então, vejam aí, nós já fizemos as 3 distinções. Agora, eu vou fazer outras distinções aqui que já fogem um pouquinho dessa questão do trabalhador, tá? Por quê? A última coisa da questão do trabalhador que eu tematizo nessas especificações é o quadro de pessoal. Agora eu falo com vocês uma coisa que despenca. Cargo, provimento efetivo. O cargo de professor, o cargo de especialista é de provimento efetivo. Mas, na educação, nós não temos só os efetivos, acabei de dizer. E aí, quando eu pego os efetivos e os não efetivos, que são os contratados, o que eu tenho? O quadro de pessoal, tá? Então, olha bem, efetivos, contratados e os comissionados. Por quê? Porque eu tenho o diretor também. Gente, o diretor? Ele não é um dos cargos, porque não aparece lá, ele não é uma das carreiras, perdão, porque não aparece nas 8 carreiras. Ele é um servidor efetivo e ele está atuando como diretor. Onde que aparece o diretor? Ele aparece no quadro de pessoal, tá? Por quê? O quadro de pessoal é o conjunto de cargos, olha bem, então vai reunir todos os cargos dentro daquelas 8 carreiras, de provimento efetivo e de provimento em comissão de órgãos e de entidade. Então, veja, como que é composto o quadro de pessoal da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais? Com os ocupantes de cargos efetivos e de provimento em comissão. Cuidado com isso, porque a banca vai falar que são só os efetivos. O quadro de pessoal é todo o pessoal que presta serviço para a Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais. Então, não confundam, pelo amor de Deus. Agora, saindo do servidor, do trabalhador, nós vamos entender uma coisa muito importante, tá? Nós vamos entender unidade escolar, nível e grau. Unidade escolar, por mais que pareça bobo, né, assim, utópico, mas não é, é a escola, viu, gente, de educação básica. Iredi, mas isso eu sei. Você sabe, mas a hora que a prova... Ah, perdão, deixa eu só falar uma coisa, vocês vão escutar um barulho que eu não sei se interromper, vocês vão me falar, porque estão fazendo... Eu moro no interior, né, gente? Quem não me conhece, eu moro aqui no interior. Lindo, viu? Depois vocês visitem São Francisco. E eles estão pavimentando as ruas próximas. Então, não tem retração de som que combate aquele negócio, aquele rolo compressor passando, né?
Por isso que eu gravei esse horário, porque eles descansaram, mas eu vi que eles voltaram, daqui a pouco eles vão embora para almoçar. Então, foi por isso que eu marquei esse horário, senão à tarde não funciona, não. Quando aparece na questão assim, ó, o sistema de ensino deve não sei o quê, a pessoa fala assim, deve sim, minha escola deve. Sua escola não é sistema de ensino. Sistema de ensino é o sistema da rede estadual, da rede municipal, então não é uma coisa boba. Cuidado, muito cuidado. A legislação trata a escola como unidade escolar. É a escola de educação básica, o conservatório de música. Por quê? Porque nós temos também unidade escolar, lembrando que o Estado não atende só as nossas escolas. O Centro Estadual de Educação Continuada, o Centro de Educação Profissional de órgão de entidade que se refere, né? O artigo 5º dessa lei lá está falando dos órgãos. E aí nós vamos falar de quê? Nós temos as fundações, nós temos o Colégio Tiradentes, nós temos... O Estado é muito abrangente. Nós temos a FUCAM, que é a Fundação Caio Martins, né? Então, o que a gente precisa entender é assim, ó, quando se refere à unidade escolar, é daquela nossa instituição. Sistema de ensino é diferente, tá? É o abrangente. Sistema de ensino de Minas Gerais abrange muito mais do que a escola que você trabalha. Então, isso é um cuidado. Agora, nós vamos falar de din-din. Nós vamos falar da carreira. Quando nós vamos falar da carreira, do salário, nós vamos falar de nível e grau, tá? Nível, subir de nível, evoluir em grau. E o que acontece? O seu salário aumenta.